Bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Vamos conversar hoje sobre a culpa das mães, como lidar com esse sentimento, o que fazer com ele. Será que ele pode ser positivo? Ele pode me ajudar de alguma forma? Ontem eu fiz uma enquete com vocês lá nos stories, muitas mães me responderam, perguntando para vocês pelo que você se sente culpada. Qual é a sua culpa? Qual é o momento em que você sente que tem algo que você não está fazendo como você deveria? Qual é esse sentimento? E eu trouxe todos eles aqui pra gente trabalhar um pouquinho, pra gente aprender a lidar com esse sentimento que tanto se fala, né? Você já deve ter ouvido uma expressão assim: nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Você com certeza já escutou essa frase já. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Se alguém quiser colocar aí pra gente, depois eu vou mudar esse nome, tá? Mas vai ser sobre culpa materna. Depois na hora de postar no IGTV eu vou colocar com um nome diferente essa live. Vocês vão entender por quê. Então, primeira coisa, nós vamos começar conversando sobre o que é a culpa. O que é isso? É quando nós temos... A culpa, na verdade, ela é um sinal de que a nossa consciência está íntegra. Se, por exemplo, eu faço algo errado e eu não sinto culpa nenhuma. O que significa isso? Significa que a minha consciência não está íntegra. Por algum motivo, eu estou fazendo coisas ruins e eu não estou me arrependendo disso. A culpa, ela pressupõe arrependimento. Quer dizer, eu gostaria de ter feito melhor. Então, a culpa, ela é necessária. Queria que você pensasse sobre isso agora. Por quê? A culpa ela é necessária, porque se eu não tenho culpa, eu acabo me tornando uma pessoa inescrupulosa. Eu faço coisas e não tô nem aí pro que isso causa nos outros, não tô nem aí para as consequências que isso traz, não tô nem aí pros prejuízos que eu causo para minha vida e para a vida dos outros, porque simplesmente eu não me sinto culpada. Por exemplo, uma mãe que tenha algum transtorno psíquico, por exemplo, né? Alguma mãe que tenha algum tipo de condição social preocupante, alguma coisa assim, e que ela simplesmente espanca o filho e não sente culpa nenhuma. Isso é um problema. Então veja que a culpa precisa estar presente. Às vezes a gente gostaria que a gente não sentisse isso, né? Alguém colocou ali, a Bel colocou, é a consciência. Exato, é a consciência. A culpa é um sinal de consciência íntegra. Quer dizer, eu tenho noção do que eu tô fazendo. Se eu não tenho culpa, eu sou aquela pessoa sem noção. Então, para começar, nós não vamos desejar não ter culpa mais. Essa é a primeira grande dica da live de hoje. Vocês vão ver que eu vou pegar por um caminho diferente aqui do que a maioria das pessoas falam, porque eu sei que já esse tema tem sido trabalhado de muitas formas, tem muito texto, muito vídeo, muita conversa sobre isso, mas eu tenho uma visão diferente sobre isso. Então, quando eu percebo que eu não estou dando o meu melhor, em algum momento que eu poderia dar o meu melhor, surge culpa. E essa culpa vem para me lembrar, olha, peraí, a culpa vem para me lembrar que eu preciso melhorar. Aqui tem uma questão interessante, a Camila colocou aqui, mas a culpa não pode gerar alguma doença, tipo depressão? Depende, Camila, depende. A gente tem duas formas de lidar com essa culpa, certo? Existe a culpa ordenada e a culpa desordenada. Como assim? O que é isso? Quando, vamos imaginar que eu me sinto culpada porque eu faço faculdade, porque eu trabalho fora durante o dia, faço faculdade à noite, eu tenho um filho pequeno, eu limpo a minha casa sozinha e eu sou casada, tenho meu marido. E eu fico dia após dia me culpando porque eu não consigo fazer tudo o que é preciso. Essa culpa, ela é boa ou é ruim? Depende. Tá, eu sei que muitas vão dizer que essa culpa é ruim, mas depende como eu lido com ela. Primeiro, essa situação de acumular todas essas funções, ela por si só já é danosa. Danosa no sentido de a gente vai ter que fazer sempre muita coisa e sempre vai sobrar muita coisa por fazer, né? É impossível alguém querer dar conta de tudo isso e fazer tudo com excelência. Eu vou ter que fazer um pouco cada coisa.
Eu vou ter que ser meio que aquele equilibrista ali que dá uma atençãozinha pro bebê, dá uma atençãozinha pra casa, faz um trabalho atrasado da faculdade, aí dá uma atençãozinha pro marido, aí tira um tempinho pra organizar algumas coisas em casa. Eu vou sempre estar correndo contra o tempo e sempre vou estar tentando apagar incêndios. Mas nesse ponto, se essa mãe não se sente, se ela não sente esse mover da consciência para que ela dê o seu melhor, ela acaba falando assim, eu tenho muita coisa para fazer mesmo, então eu vou fazer de qualquer jeito. Essa culpa está desordenada, né? Ela não está usando para uma coisa positiva. Agora, se ela todos os dias, ao final do dia, ela olha para trás e pensa assim, puxa, hoje, a hora que eu tava com meu filho, eu tive um tempo com ele e eu fiquei no celular. Eu podia ter ficado mais tempo com ele, amanhã eu vou tentar fazer melhor. Essa culpa é boa. Entende a diferença? O que é uma culpa ordenada e uma desordenada? É quando eu uso ela para um fim positivo ou quando eu deixo ela me levar para o lado negativo. Aí, Camila, pode ser que essa culpa nos leve para uma depressão? Não sei, pode ser. E aí a culpa... a depressão não vem nem por causa da culpa, ela vem por outros fatores. Porque se você fica mentalmente colocando, eu não consigo dar conta, eu não sou a mãe perfeita, eu não sou a mãe ideal, eu não fiz o que eu gostaria, mas eu não faço nada com isso, eu deixo esse sentimento vir e eu não ajo com isso, eu não tento mudar. Tá, se eu sei que eu não tenho sido a mãe que eu gostaria, o que eu tô fazendo para ser uma mãe melhor? Eu tô fazendo alguma coisa? Eu já estou dando o meu melhor, eu tô fazendo tudo o que é possível. Então tá ótimo. Então ok, essa culpa tá servindo como um lembrete. Olha, preciso fazer o meu melhor. O melhor que eu posso. E não o melhor que os outros dizem que eu tenho que fazer. Aqui tá uma questão bem interessante que às vezes a gente se coloca na régua dos outros, né? Eu quero ser mãe igual a fulana, eu quero fazer igual a ciclana, eu quero, sei lá, com 30 dias de pós-parto, com 40 dias de pós-parto, eu quero ter o corpo que a Gisele Bündchen tinha com 40 dias de pós-parto. Ou eu quero dar conta de tudo na minha vida, igual aquela mãe famosa que eu sigo lá, aquela pessoa lá que faz tudo isso, que ela fez BLW, que ela fez amamentação prolongada, que ela fez quarto montessoriano, porque os filhos dela são perfeitos e tal. Às vezes nós queremos nos medir com a régua do outro. E isso gera em nós uma culpa desordenada. Nós temos que usar a nossa própria medida. Eu preciso me comparar? Sim, eu preciso me comparar, mas não com os outros. Eu tenho que me comparar comigo mesma. Se eu estou hoje um pouco melhor do que eu fui ontem, ótimo, eu estou usando a culpa para uma coisa boa. Talvez a minha culpa me diga assim... Nossa, eu perguntei um monte pra vocês ontem, né? Muitas respostas vieram dizendo assim, me sinto culpada por ficar muito tempo no celular, por exemplo. Se eu sinto isso, se eu estou percebendo que o tempo que eu poderia estar com meu filho, eu estou no celular, ou que em vez de fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu estou fugindo disso e arrumando fugas, estou arrumando distrações, essa culpa vai me ajudar a fazer melhor. Falar, opa, peraí. Meu filho tá aqui, agarrado na minha perna, tá aqui chorando, reclamando, eu tô brava com ele, mas no fundo ele só quer atenção, então eu vou desligar esse celular e vou pegar meu filho e vou sentar com ele pra dar atenção. Vou brincar, vou pegar no colo, vou olhar nos olhos, vou curtir um tempinho com ele, vou ler uma historinha pra ele. A culpa pode ser positiva. E sempre que nós soubermos administrar, ela vai nos levar por um lado bom. Mas existem algumas situações em que nós acabamos nos culpando por coisas que estão alheias a nós, fatores externos. Por exemplo, teve algumas mães que responderam ali na enquete ontem dizendo assim, me sinto culpada por não ter conseguido amamentar, ou por não ter conseguido nos primeiros meses do meu filho lidar muito bem com aquilo que eu estava vivendo. Nós podemos fazer alguma coisa em relação a isso hoje? Eu posso fazer algo para tentar mudar a situação de não ter amamentado meu filho? Eu não posso. Fui eu a culpada disso? Não, não fui eu a culpada. Talvez você tenha feito o seu melhor e provavelmente você fez o seu melhor dentro da possibilidade que você tinha, dentro da condição que você tinha, dentro da informação que você tinha e do apoio que você tinha. Então, se você não pode mais fazer nada a respeito, ponto. Acabou, ok, faz parte da sua história. A aceitação aqui vai precisar substituir a culpa. Nesses casos, a culpa é negativa.
Quando você fica olhando para coisas que não são a sua responsabilidade ou que você não pode fazer nada para mudar. Por exemplo, teve uma outra mãe que me respondeu assim. Isso mexeu bastante comigo, inclusive, porque eu acho que é uma questão de muitas mães. Ela falou assim, olha, eu me sinto culpada por ter engravidado quando minha bebê era muito pequenininha ainda. Ela engravidou do segundo filho sem querer. Você pode fazer alguma coisa para mudar o fato de que você engravidou antes de você planejar, por exemplo? Não, você não pode fazer nada. Enquanto você permitir que esse sentimento fique aí no seu coração, você vai viver carregando um fardo a vida toda. Você vai sempre se sentir em débito com o seu filho mais velho, vai sempre achar que ele é um pobrezinho, coitadinho, que a mamãe teve que cuidar do outro bebê e acabou deixando primeiro. Você vai acabar favorecendo a educação dele de uma maneira diferente da do segundo. Você vai acabar sempre achando que deve alguma coisa para ele, quando na verdade existem situações em que você deve conhecer alguém, em que mesmo a pessoa tomando um anticoncepcional ou usando algum método contraceptivo, a pessoa engravidou. Você já deve saber disso, certo? Você já deve conhecer alguma história assim. Eu conheço várias, né, de mães que estavam tomando um remédio, que estavam tentando evitar, porque não queriam ter um filho naquela época, e engravidaram. Essa culpa, ela é prejudicial. Porque se você recebeu o seu filho, se você está gestante, ou se você acabou de ter o seu segundo bebê, você não tem como mudar o fato de que você engravidou com o bebê. Então, essa culpa, ela é prejudicial. O que eu faço então, Mari? Deixa a culpa para lá e aceite a situação. Fala, ok, qual é a minha situação de vida? É de ser mãe de 2 crianças com idades próximas e eu vou dar o melhor que eu puder aqui. Tudo bem, a culpa não precisa estar me acompanhando nesse caso. Então, tem algumas situações em que é um fator externo. Imagina, por exemplo, eu também posso dar um exemplo aqui disso, de culpas que são alheias à nossa vontade, né? Teve uma mãe que escreveu pra mim assim, ai, me sinto culpada porque o meu esposo, por causa da pandemia, tá desempregado e eu tive que voltar ao trabalho antes da licença maternidade acabar e eu tive que deixar meu bebê em casa, né? Meu esposo tá cuidando, mas eu tive que sair de perto porque senão a gente ia ficar sem ter o que comer em casa, né? A gente ia ficar passando necessidade, né? Não lembro qual foi a expressão que ela usou. Nesse caso, sentir-se culpada por isso vai mudar alguma coisa? Não vai. Essa culpa pode ser usada de uma forma positiva? Pode, se ela usá-la como consciência. Não, peraí. Meu filho é pequenininho, então eu estou ficando o dia todo fora de casa. Quando eu chego em casa, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu vou me entregar, eu vou tentar dar o melhor que eu puder quando eu estou por perto. Ok, é isso que eu vou fazer então. Eu vou tomar isso como meta de vida. Vou tentar organizar a minha vida para que os momentos que eu estiver em casa, eu possa o máximo possível estar presente com meu filho. Nós precisamos avaliar qual é o motivo dessa culpa. Eu não posso simplesmente falar, ai, não se culpe. Eu não sou afim desse discurso, assim, sabe? Eu acho que isso já falam tanto pra gente. Ai, a mãe não pode se culpar. É claro que pode, nós devemos, como eu falei. A culpa é a nossa consciência. Se eu tiro a minha consciência fora, eu vou ser uma mãe de qualquer jeito. Eu vou levar a maternidade nas coxas. E esse não é o meu propósito. E acredito que não seja o seu também. Se você tá aqui, me acompanha e continua vendo meu conteúdo, acho que você também sente esse desejo de dar o seu melhor na maternidade. E dar o melhor, eu não tô falando de ser uma mãe perfeita. Ninguém vai ser. Nós não somos Deus, né? Só Deus é perfeito, só Deus é capaz de tudo, só Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Nós não somos. Nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos egoístas, nós somos preguiçosos. Todos nós somos, em maior ou menor grau. Então, se fala muito sobre essa questão de ai, não se culpe, não se culpe. Por quê? Porque, no fundo, nós temos uma cultura hoje, não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu acho que é isso, né? Nós temos hoje uma geração de adultos que querem viver olhando para o próprio umbigo. Você já sentiu isso alguma vez? Já percebeu isso alguma vez? Uma geração de adultos que não querem assumir as responsabilidades da vida adulta. Quando eu, por exemplo, digo assim, ai, eu sou mãe,
Ai, mas eu também tenho que ter um tempo para mim, eu também tenho que ter momentos para eu descansar, tenho que ter momentos sozinha, eu tenho que ter momentos assim. Tá, eu não tô dizendo que nós não possamos ter tempo para nós, tá? Eu quero que você tenha muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Eu tô te falando isso com todo o amor, tá? De coração. Mas é que existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que já trabalham em si mesmas para não serem egoístas, para não serem preguiçosas e para darem o seu melhor na maternidade. Essas mães que já têm tentado dar o seu melhor, elas precisam pensar em: será que eu não estou me esgotando? Será que eu não estou ficando cansada? Será que eu não estou ficando exausta? Será que eu não vou acabar ficando doente, por exemplo? Então eu preciso tirar um tempo para mim. Peraí, como é que tá aqui? Eu acho que mentalmente eu não tô legal. Inclusive nas aulas sobre paciência eu falo sobre isso. Falo que nós temos que tomar cuidado da nossa saúde mental e esse é um dos fatores. Então, para essas mães que já tentam dar o seu melhor e vencer os próprios instintos que nós temos, que são instintos de egoísmo e de preguiça, que todas temos, se nós já estamos nos dedicando para isso, nós precisamos pensar dessa forma. Mas existem outras mães que ainda não acordaram para isso, que ainda não perceberam. Não acordaram, eu não quis falar de forma ofensiva, tá? Mas que ainda não perceberam que às vezes, quando eu passo o dia Opa, desculpa. Quando eu passo o dia procurando momentos para fazer menos, procurando momentos para poder ficar no celular, procurando momentos para poder ter a vida que eu tinha antes, se essas mães estão focadas nisso, e eu chego e falo aqui: ai, você não pode se sentir culpada se você deixa o seu filho com alguém para você fazer alguma coisa para você. Essas mães vão encontrar a razão que precisavam para simplesmente abrir mão, falar: é verdade, não posso me culpar mesmo, eu fico o dia todo longe do meu filho e à noite eu preciso de um tempo para mim, então eu fico tantas horas longe por dia e eu preciso de um tempo para fazer uma academia, por exemplo, e eu vou fazer isso de noite, quando de repente eu poderia talvez fazer num outro horário ou, sei lá, organizar minha vida de uma outra forma. Você entende a diferença? E quem é que vai dizer isso? Sou eu que vou dizer: ah, você tá fazendo certo, você tá fazendo errado. Claro que não. Eu não sou ninguém para dizer isso para ninguém. Eu não sou Deus, né? Quem diz isso é a sua consciência. Você deve buscar na sua consciência se essa forma de levar a maternidade, esse desejo de querer um descanso, se esse desejo de querer ter um tempo para mim, não, se isso realmente é algo que eu estou precisando, porque eu realmente estou esgotada, estou exausta, porque eu estou me doando ao máximo, ou se isso é uma fuga. Aqui que está uma grande questão. Nós vivemos querendo fugir da realidade que nós temos. Eu quero empurrar para os outros, eu quero dizer que eu estou sofrendo com essa culpa, porque o meu marido não ajuda, porque eu não tenho rede de apoio, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas lá no fundo, se a minha consciência me disser que no fundo eu estou querendo fugir, eu estou querendo fugir das minhas obrigações, isso pode ser imaturidade. E eu não falo isso para querer acusar, eu falo isso porque eu me pergunto isso todos os dias. Será que isso que eu tô querendo, será que isso realmente é necessário? Será que, às vezes, cada vez que eu tô em casa, e agora gestante, tô no 7º mês, vocês sabem, muitos momentos eu me sinto cansada, né? Já tá chegando aqui no 3º trimestre, você lembra, deve lembrar muito bem como é. Momentos em que as costas já estão cansadas, tá aquele peso, que já tá difícil fazer as coisas. Cada vez que eu preciso, que eu sinto assim: ai, será que eu acho que eu preciso descansar um pouquinho, esticar as pernas um pouco, eu sempre me questiono: será que eu realmente preciso de um tempo de descanso agora? Ou eu tô querendo fugir do que eu tenho para fazer agora? Às vezes eu vou, na hora de colocar as meninas para dormir, por exemplo, a gente tem uma rotina de contar historinha à noite. Então todas as noites eu conto história para elas. E ontem à noite foi um dia que elas me pediram para ler historinha e eu tava assim com uma vontade de não ter que estar ali. Aquela vontade de deitar na minha cama, esticar as pernas e não fazer nada, sabe? Tomar um banho e ficar de boa, relaxada. Essa vontade todos nós temos. Mas ontem eu pensei comigo, falei assim: mas peraí, eu nem fiz tanta coisa assim hoje, eu nem tenho tantos motivos, tô cansada fisicamente, mas não vai me custar dedicar um pouquinho mais de tempo e dedicar atenção para as crianças, estar presente com elas e fazer o que tem que ser feito e depois eu descansar.
então eu vou fazer. Naquele momento eu poderia ter falado, mas é que eu tô grávida, eu tô cansada, eu tô com dor nas costas e tal. Você entende a diferença? Que é a nossa consciência que tem que nos dizer isso. E não sei, eu não sei dizer pra você. Se você me perguntar, Mari, será que eu tô fazendo certo ou não? Eu não sei dizer pra você. Quem vai dizer isso pra você é a sua própria consciência. Será que eu estou dando o meu melhor mesmo? Será que eu não fico o tempo todo reclamando? Sabe aquele discurso assim, é muito difícil pra mim, mas o meu marido também não me ajuda. Mas meu marido também isso, meu marido também aquilo. Eu já fiz muito isso. Vou contar pra vocês aqui, vou confessar e abrir meu coração aqui pra vocês. Já falei isso, inclusive, em alguns vídeos. Teve um vídeo que eu falei sobre historinhas, tá lá no YouTube. Que eu falei assim, isso acho que já faz uns 2 anos que eu gravei esse vídeo já, um dos primeiros aqui que eu comecei a falar. Que eu era uma mãe, uma esposa, uma mulher que vivia apontando o dedo pro meu marido e dizendo, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Hoje eu vejo, né, de um olhar diferente, de um conhecimento diferente, eu vejo que aquilo tudo era fuga da minha realidade. Eu justificava não conseguir, não fazer, porque o meu marido não fazia, porque o meu marido não ajudava, porque isso e aquilo. Na verdade, ele fazia, claro que ele fazia. Ele estava dando a porcentagem dele, ele estava fazendo a parte dele, e eu estava colocando sobre ele uma coisa que era minha. Cuidado, não estou dizendo que a gente nunca deva conversar com um parceiro para tentar chegar num acordo dos dois. Olha, amor, eu não tô dando conta aqui, eu acho que a gente podia fazer dessa forma. O diálogo é a base de tudo. Eu tenho essa liberdade para falar com vocês porque eu e meu esposo conversamos muito, né? A gente tem essa abertura para falar um pro outro quando, olha, eu não tô dando conta, eu preciso que você faça isso, eu tô precisando desse tipo de ajuda aqui. Então, nós temos essa liberdade, tanto eu falar para ele, quanto ele falar para mim. Às vezes, num momento que ele tá precisando viajar mais, que ele estava, né, graças a Deus, hoje ele não viaja mais, mas até o ano passado, sempre ele viajava, às vezes ele chegava a falar para mim, olha, amor, eu vou precisar passar uma semana inteira fora, eu vou precisar ficar mais dias fora, então você vai ter que assumir aí. Ok, amor, eu assumo então, né? Assumir crianças, casa, tudo, né? Então, eu preciso ter essa liberdade para conversar com meu esposo, mas cuidado, porque às vezes esse discurso de e a culpa é só sobre a mãe, mas e o pai? Cadê o pai e tal? Cada um tem que ser responsável por si mesmo. Quanto nós ficamos olhando para o outro, culpando o outro, isso não vai trazer resultado nenhum. Posso dizer para vocês de verdade que quando eu parei de ficar contando essas historinhas, dizendo, eu não dou conta porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo, quando eu parei de falar isso, a minha vida mudou. Hoje eu, com mais filhos, com mais coisas para fazer, com menos ajuda do que eu tinha lá atrás, eu consigo fazer muito mais e me sinto muito mais tranquila e me sinto menos cansada, inclusive, porque eu não gasto minha energia contando essas historinhas, entende? O que eu quero dizer com tudo isso? Teve muitas mães, que mandaram mensagem ontem na caixinha dizendo assim, Mari, eu me sinto culpada por querer ter a vida que eu tinha antes. Me sinto culpada por ter saudade de ter tempo pra mim, por ter saudade de, né? O que eu queria dizer? Que a gente precisa olhar a nossa própria consciência. É ela quem vai dizer pra você, tá? Não sou eu. Uma mãe me perguntou, Mari, eu sinto falta de como era antes. É errado isso? Não sou eu que vou dizer isso pra você. É a sua consciência. Pergunte-se, eu tô dizendo isso porque eu já estou fazendo o meu melhor, já estou lutando contra o meu egoísmo e a minha preguiça. Porque o que é o egoísmo? O egoísmo é um olhar para mim primeiro. Sabe que na minha cabeça, se você me perguntar assim, qual que é o antônimo de amor? Qual que é o contrário de amor? Se eu perguntasse isso para você agora, o que você responderia? O que você acha que é o contrário do amor? Algumas pessoas, dizem, o contrário do amor é o ódio. Na minha concepção, não. O contrário do amor, para mim, é egoísmo. O amor é um gesto em que eu penso no outro, em que eu me entrego para o outro, em que eu sirvo o outro. Esse outro pode ser o meu filho, pode ser o meu esposo, pode ser alguma pessoa da minha família, um amigo. Mas se eu estou servindo o outro, eu estou amando. O amor não é um sentimento. Então, quando eu me ponho, o amor é uma forma de trabalho. Quando eu faço algo pelo outro, eu estou amando.
E não é quando eu tenho um coração apaixonado. Paixão é outra coisa, é outra história. Paixão é sentimento. Amor não é. Então, quando eu me ponho em ação, quando eu me entrego pelo outro, eu estou amando. E quando eu não me entrego pelo outro, o que que é? Quando eu estou olhando para mim. Então, por isso, na minha concepção, o egoísmo é o contrário do amor. Então, cada vez que eu estou sendo egoísta, que eu estou pensando em mim primeiro, eu não estou amando. E o que é que vai me dizer isso? É a minha consciência. Se eu já estou me entregando muito pelo outro e eu acho que ainda assim, não, realmente eu já tenho feito bastante, eu me dou, eu luto, eu me pergunto a cada situação, será que isso aqui eu estou pensando em mim ou no outro? Se eu estiver pensando antes em mim, algumas pessoas podem falar assim, eu sei que isso que eu estou dizendo aqui pode soar um pouco agressivo para algumas pessoas, não entenda isso com agressão. Entenda isso com alguém que tá te falando isso com carinho, porque eu mudei a minha visão, tá? Eu já pensei diferente do que eu falo pra vocês hoje aqui. Mas às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas a mãe tem que pensar nela também. A mãe tem que pensar no que ela quer, no bem-estar dela. É claro que tem que pensar. Mas com que objetivo? Eu preciso pensar em mim para eu ter uma boa saúde física, para ter uma boa saúde mental. Mas não significa que eu tenho que pensar em mim primeiro. Eu tenho que pensar em mim também, mas não tem que ser primeiro. Ai, mas eu não posso me colocar em último lugar. Mas quem vive querendo se colocar em primeiro lugar em tudo é alguém que vive para si. Você entende isso? Quando eu vivo para mim, eu não estou servindo. E uma pessoa que não vive para servir, não serve para viver. Se eu estou olhando para o meu próprio umbigo, eu posso morar numa ilha deserta, então. Ninguém mora numa ilha deserta. A gente precisa... Ninguém não, né? Vai que alguém mora, né? Mas você entende o que eu tô querendo dizer? Se eu tenho uma família, se eu sou casada, se eu tenho filhos, se eu moro numa casa onde tem outras pessoas, eu não posso pensar em mim primeiro. Eu preciso me entregar pelos outros. Isso é amor. Quando eu olho pra mim primeiro, eu tô sendo egoísta. Sim, isso é verdade. É duro eu falar isso aqui, porque isso ninguém fala, né? Você não vai ver isso nos textos de blogs bonitinhos de maternidade. E eu tô falando isso agora. A Fran tá perguntando, e qual é o limite? O limite é a sua consciência que diz. Talvez alguém possa dizer assim pra mim, ai Mari, mas ontem à noite, por exemplo, que você tava cansada, tal, você podia ter dito pras meninas assim, ah não, hoje eu não vou contar historinha, como já aconteceu. Mas ontem eu entendi que eu podia fazer aquilo. O limite é a minha consciência. Fran, não sou eu que vou dizer isso pra você. É você mesma. O que a sua consciência te diz? E é por isso que a culpa serve para nós para algo positivo. Se eu me sinto culpada por não estar dando atenção para o meu filho, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro fora, ok, é uma situação que foge da minha responsabilidade. Talvez eu preciso desse trabalho e não tem outra situação, então essa é a minha condição de vida. Se eu trabalho o dia inteiro fora e eu me sinto culpada porque à noite eu não dou atenção para o meu filho, qual é o melhor que eu posso fazer? Eu não estou dando atenção para ele porque eu realmente não consigo ter tempo ou porque eu estou pensando em mim, eu preciso pensar em descansar, eu preciso pensar porque eu estou cansada. Qual é a intenção? Entende? O que está por trás disso? É a sua consciência que vai te dizer, não sou eu. E não é ninguém. E aliás, não ouça outras pessoas que digam que você é culpado por isso ou por aquilo. Isso faz mal. Né? Nós precisamos ouvir a nossa consciência. Exato, a Thaís colocou, são escolhas que nós fazemos e assumo as minhas responsabilidades. Exato, quando eu sou adulta, quando eu sou uma mulher casada que tem filhos, por exemplo, que é o meu caso, né? Não sei se é a sua situação, cada um tem a sua vida, mas eu que sou casada e tenho filhos, eu preciso escolher pela minha família. É assim que a gente se entrega. Adianta eu dizer pro meu esposo, eu amo você, mas quando eu preciso escolher entre olhar para ele e olhar para mim, eu sempre olho para mim? Adianta eu dizer pro meu filho que eu amo ele, se quando eu preciso escolher entre olhar para ele e olhar para mim, eu olho para mim? Eu preciso saber esse limite baseado na minha consciência, mas sempre lembrando que o amor é uma forma de servir, tá? Então, por isso que eu falei que eu ia acabar mudando um pouquinho, que eu coloquei o tema aqui de culpa materna, mas nós precisamos olhar para nossa consciência. Eu diria que a culpa é a sua consciência. Se você sente ela aí, ótimo. Você pode usar ela para ser uma pessoa melhor, não só uma mãe melhor, mas para ser uma pessoa melhor, para ser alguém maduro, para ser alguém que olha para a sua realidade e fala, ok,
Eu sou mãe de uma criança pequena. Eu vou acordar à noite, eu vou trocar um monte de fralda. Essa criança vai depender muito mais de mim do que do pai nos primeiros anos. E não adianta eu querer que o pai faça tudo que eu faço, porque não é possível que isso aconteça. A nossa biologia humana não é assim que funciona. Então eu vou ter que estar aqui. Eu sou a mãe dessa criança, né? A Tatiana colocou algo que é interessante, né? Isso é importante? Qual é a prioridade? Eu preciso me olhar para verificar se é fuga, se é egoísmo ou se eu realmente tenho razão. Perfeito, isso aí, Tati, isso aí. Eu preciso me questionar. Não é já de pronto falar, mas eu preciso de um tempo para mim. Sim, nós precisamos de tempo para nós. Mas eu preciso... Sim, nós precisamos cuidar de nós. Mas qual é o sentimento que está por trás disso? Se você tiver uma pontinha de desconfiança de que isso é fuga da realidade, lute contra isso. É o que eu falo para as minhas filhas aqui em casa, quando, por exemplo... Nossa, já deu nosso horário, já vou encerrar, tá? Quando, por exemplo, elas têm um sentimento ruim, um sentimento negativo, não ruim, né? Mas um sentimento negativo, por exemplo, vergonha. Fala assim, filha, a vergonha, ela é boa ou é ruim? Nenhum dos dois. A vergonha serve para me ajudar a lidar com as pessoas, né? Me ajudar a lidar no relacionamento, para eu ter um pouco de noção no que eu vou falar, no que eu vou me relacionar. Agora, se eu deixo a vergonha vencer, ela fica mais forte. Agora, se eu venço a vergonha, eu fico mais forte. Então, o que eu tenho que fazer quando eu sinto que eu estou agindo movida pela preguiça, por exemplo? Se eu deixo a preguiça vencer, ela fica mais forte. Se eu venço, eu fico mais forte. Então, cada vez que eu, por exemplo, ontem à noite, depois que eu li a historinha para as meninas, coloquei na cama, dei beijinho, dei bênção, tal, fechei a porta do quarto e fui para minha cama, eu me sentia uma pessoa mais forte, porque isso nos dá um crescimento. Cada vez que você lutar contra as suas fugas, você vai ficar mais forte para a próxima situação. A cada batalha você se reforça, você fica mais forte para a próxima. Então lembre-se, questione-se. Será que eu estou fazendo isso por mim ou eu estou fazendo isso pelos outros? E claro, considerando que a minha família precisa de mim saudável, eu preciso saber o meu limite, eu preciso me perguntar, não, realmente eu estou precisando descansar. Estou precisando pedir, olha, fica aqui com as crianças. Tem vezes que eu falo pro meu esposo, essa semana aconteceu um caso desse, né? Teve um dia que, a semana passada, teve um dia que eu falei pra ele assim, falei, amor, eu tô muito cansada, eu tinha acordado muito cedo, né? Nós tínhamos ido dormir muito tarde, porque viajamos no dia anterior, acordei muito cedo e fiz um monte de coisas durante o dia. Quando chegou a noite, eu dei banho nas crianças, arrumei, eu dei banho não, ajudei elas a tomarem banho, porque ele estava fazendo a janta. Depois que estava tudo encaminhadinho, eu falei assim, amor, agora eu vou dormir, hoje você coloca elas na cama, porque eu estou exausta, eu preciso dormir. E eu fui pra cama e dormi. Aquele dia eu senti que eu precisava, que eu realmente estava exausta, e eu não ia ser uma boa pessoa no outro dia, não ia conseguir fazer o que tinha que fazer, porque eu não ia conseguir me entregar. Então, vale a pena eu exceder o meu limite e depois, no outro dia, eu ser uma pessoa insuportável? Ou talvez até eu ficar com dor de cabeça, ficar com dor nas costas, dar trabalho para alguém ainda, porque eu não me cuidei? Então, eu preciso saber meu limite. Mas eu me questionei, não, eu realmente preciso. Hoje não tô sendo egoísta. Eu me entreguei bastante, eu consegui fazer o que tinha para ser feito e por conta disso eu tô cansada. Então, eu vou descansar, vou deitar mais cedo. E ele assumiu as crianças, colocou elas na cama, tudo certo. E tudo funcionou bem, porque eu já tinha feito o que eu precisava fazer. Entende a diferença? Então, eu não consegui ler todos os comentários de vocês aqui, mas certeza que talvez isso causou um desconforto em muitos. E se isso causou um desconforto, veja aí se, de repente, não é aquela pontinha de dentro de você que estava querendo fugir da sua realidade. Falar assim, ai, como eu queria poder dormir até tarde, como eu queria não precisar ter que escolher entre ter filhos ou cuidar do meu trabalho, como eu queria poder ficar a tarde inteira num sábado sem fazer nada, ou vendo um seriado, fazendo alguma coisa. Será que isso não é uma fuga da realidade? Será que eu não queria voltar a ser adolescente, por exemplo? Aquele adolescente que não tem muitas responsabilidades, que não precisa cuidar de uma casa, que não precisa se dedicar para um esposo. Isso não é vida adulta, a vida adulta é assim. Eu diria que não é culpa materna, é culpa dos adultos. Todos os adultos precisam refletir sobre isso. Eu preciso olhar qual é a minha circunstância de vida hoje. O que é que eu tenho para fazer? Então eu vou fazer isso que eu tenho para fazer. É isso.
Entende? Então, obrigada por estarem aqui comigo hoje. Então, lembre-se de se perguntar cada vez que a culpa vier. Use ela para alguma coisa positiva. Essa culpa pode te ajudar a se construir uma pessoa melhor e mais madura, que é o que eu tenho tentado, quero tentar. Eu falo isso tudo pra mim, tá? Não tô olhando aqui apontando pra ninguém, até porque eu não conheço a sua situação de vida, mas eu digo que quando nós pudermos fazer essa análise diante de cada situação, a gente pode fazer com que a nossa vida seja uma vida que vale a pena. Uma vida de serviço é uma vida que vale a pena. Ao contrário dessa nova geração que vem falando que eu preciso cuidar de mim, que eu preciso ser feliz, que eu preciso olhar pra mim. Quanto mais eu olho pra mim, menos eu olho pro outro e mais egoísta eu fico. A gente precisa ter cuidado com isso, tá bom? Então, um beijo pra vocês e espero vocês na segunda no Café com a Mari. Tchau, tchau.